Vocês já se perguntaram, já pararam para perceber que tem algumas pessoas que falam com a gente e a gente pensa, meu Deus, o que que essa pessoa tá querendo falar? Por que que eu tô aqui escutando isso? Em compensação, tem outras pessoas que quando elas falam qualquer coisa, parece que elas estavam te espionando, elas estavam ouvindo as suas conversas de WhatsApp, elas sabem como você se sente, você pensa, nossa, essa pessoa tá falando pra mim. Então, como que a gente consegue alcançar esse nível de empatia com a nossa audiência para conseguir falar com ela na língua dela e não no idioma que ela não entende? Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo deste canal, o canal em que você pode ser você mesmo e pode parar de tentar ser perfeito, encontrar a sua autenticidade para falar e se comunicar com mais assertividade, mais carisma, mais confiança. Você já viu em outros vídeos aqui desse canal e se você não viu, corre aqui na playlist para você poder saber como que você vai começar esse planejamento, como que você vai acertar esse conteúdo. E hoje a gente está aqui para falar de audiência. É mentira! Vai, plateia, diz que é mentira! Para se comunicar bem, não é só ter um conteúdo bom. Para que você tenha esse conteúdo bom, você precisa estar alinhado com o que a sua audiência acha importante. Tem uma autora fantástica que se chama Nancy Duarte. Ela é uma referência em storytelling com dados. E ela diz: o herói da sua história não é você, é a sua audiência. E hoje eu tô aqui para te mostrar como entender a sua audiência para ter uma comunicação assertiva e que realmente conecta, ressoa com a sua audiência, faz com que o coração dela bata mais forte, que os olhinhos delas brilhem, que aqueles corações apareçam nos olhos. Inclusive, eu vou te apresentar um mapa assim, para você conhecer a sua audiência de forma estratégica e você conseguir fazer mensagens mais magnéticas. Isso vai ser um conhecimento útil para você usar em apresentações, em reuniões, em mensagens de WhatsApp, em e-mails. Então, são infinitas possibilidades para você usar o conhecimento que eu vou te passar aqui. Então, presta atenção, já pega o teu café e senta aqui que aqui não tem enrolação, só que eu não tenho paciência pra ficar esperando conteúdo. Então, bora. A primeira coisa que eu escuto quando eu dou palestra sobre esse assunto é: não, você fala para todo mundo, você não fala para ninguém. Tá se espreguiçando ali. Cansou. Então, não, você nunca está falando para todo mundo. Se você está falando para uma audiência desconhecida, que eu entendo que o que a pessoa quer me falar quando ela fala para todo mundo é que é uma audiência desconhecida, mas nunca é uma audiência desconhecida. Se você vai falar de um assunto, as pessoas estão interessadas naquele assunto. Logo, o que conecta você com elas é aquele assunto. E a partir daí, quando você tem uma audiência muito diversa, você precisa fazer um trabalhinho para tentar entender coisas que conectem com aquela audiência. Então, de que forma que você consegue se conectar com a audiência de uma maneira mais simples, que não seja conhecendo exatamente cada uma das pessoas? Você pode se conectar, por exemplo, pelo horário do dia, pelas dores que essas pessoas têm. Então, quem está interessado naquele assunto tem que tipo de problemas? Essas pessoas normalmente têm problemas em comum. Elas passam por situações em comum, passam por dramas em comum. Quero café! O ser humano tem um padrão de comportamento. Então, quais são os interesses dessas pessoas, os dores que elas passam, para que você possa se conectar com elas no momento da sua argumentação, inclusive para quebrar um gelo. É ótimo você quebrar o gelo da audiência quando você entende o que ela está passando. Eu fui dar uma palestra esses dias num curso de formação de servidores públicos e eles estavam, assim, cansados já de ter oficina e palestra. A minha quebra de gelo já foi justamente conectando com eles e dizendo que eu entendia que passar a semana inteira ali, 8 horas por dia, recebendo oficina atrás de oficina, era muito chato e aquilo era desagradável. Então isso já conecta, já tira a pessoa, ela pensa, poxa, essa pessoa aqui, ela sabe o que eu tô passando, ela me entende. E o que a gente busca com a nossa audiência sempre é esse resultado. É sempre que a audiência fale, nossa, essa pessoa sabe o que eu tô passando, essa pessoa me entende. Afinal de contas, o nosso objetivo como seres humanos é sermos vistos, é existir. Seres humanos são seres sociais, a gente precisa ser visto, a gente precisa ser compreendido. É o que a gente mais busca nessa vida. Então, quando você está presente em um lugar em que a pessoa te compreende, sinaliza que que te compreende, faz toda a diferença para o engajamento dela desde o início da sua apresentação, da sua comunicação. Comunicar não é despejar informação no outro. Comunicar é você provocar reações na outra pessoa. E para fazer isso, você realmente precisa saber onde essa pessoa está. Então, lembra da palavra de ordem da empatia que a gente falou nesse outro vídeo aqui?
Então, a empatia vai fazer com que você consiga se conectar e se colocar no lugar dessas pessoas para poder falar a mesma língua delas. O que que essas pessoas sentem? O que que essas pessoas pensam? Como elas se comportam? O que que ela precisa? Qual é a necessidade dela? Quando você começa a olhar as pessoas pela lente da necessidade delas e não da sua, todo o jogo muda. Inclusive, muda o jogo das suas relações pessoais, não é só a comunicação. A comunicação ela é sempre um reflexo de como a gente pensa e de como a gente se comporta, das nossas crenças, da nossa autoconfiança, do nosso autoconhecimento. Quando você entende que a palavra necessidade, ela faz toda a diferença na hora de saber o que comunicar, o jogo muda. Porque quando a gente consegue conversar com a necessidade do outro, a gente faz com que automaticamente ela se sinta vista. Ela entende que você está enxergando a necessidade dela. E isso faz com que ela te dê algo muito precioso, que é a atenção. É a moeda mais cara que a gente tem hoje em dia. Então lembra disso. O primeiro passo para que a sua mensagem seja ouvida é mostrar para o outro lado que você o conhece. Então aqui tem 3 coisas que fazem as pessoas se conectarem com o que você fala. Primeira delas, a relevância imediata do que você tem para falar para ela. Ou seja, como que aquilo fala comigo? Isso tem a ver comigo? Eu me identifico com isso? Isso resolve algum problema meu? Isso me afeta de alguma forma? É sempre quem vai te escutar vai escutar com esse filtro. Isso me afeta? Isso me importa? Depois que ela resolve se isso importa ou não, o tom que você usa para falar, e eu acho que esse é um assunto que cabe um outro vídeo inteiro para falar só da paralinguagem. Paralinguagem é o conjunto de elementos vocais não verbais, ou seja, não são as palavras, é o tom que a gente usa, o ritmo que a gente imprime na voz, de onde sai a nossa voz, a modulação da voz, tudo isso comunica. Isso importa porque influencia como a pessoa recebe a nossa mensagem. Ou seja, além da relevância do que eu tenho para te dizer, a forma como eu falo faz toda a diferença. Se eu te disser, calma, tá tudo bem, é uma coisa. Agora eu posso dizer a mesma coisa. Calma, tá tudo bem. Você sabe, o seu cérebro ele é muito capaz de perceber a diferença entre uma frase dita de um jeito e a mesma frase dita de um jeito completamente diferente, porque aguça os nossos instintos. Nós temos áreas específicas no nosso cérebro para identificar essa modulação, a paralinguagem, para que a gente possa se proteger ou tomar alguma decisão em relação ao comportamento que a gente tem que adotar com aquela outra pessoa. Então, o tom importa. Tá falando comigo do meu jeito? Tá falando comigo na minha linguagem? Ou tá me dando palestrinha, tá me dando sermão? Então, inclusive quando você tá numa discussão com alguém, você tá numa situação tensa, além dos hormônios e neurotransmissores estarem tudo bagunçado ali, prejudicando essa comunicação, o tom que se usa é muito importante para saber o que está sendo comunicado. Então, o tom importa muito. O terceiro ponto é a empatia. Esse ponto, a empatia, ela tá em todos os processos da nossa comunicação. Eu mostrar para você que eu entendo a sua jornada, eu entendo pelo que você passou, eu entendo quais são as suas dores e necessidades. Além de você se sentir visto, existe essa empatia narrativa, em que eu sei exatamente quais são os pontos que são de dor para você, em que eu posso te ajudar. Então, se você quer que essa pessoa se engaje, ela te dê a moeda mais cara que ela tem, que é a atenção, você precisa causar a ressonância, que é como a Nancy Duarte diz. A ressonância é quando essa mensagem bate no outro de um jeito em que ele pensa, cara, isso é pra mim. Como que você vai conhecer sua audiência na prática? Na prática, você faz um mapa da audiência. O mapa da audiência nada mais é do que você responder algumas perguntas sobre essas pessoas para as quais você vai falar. Senhora? Então, quem são essas pessoas? E dentro de quem são essas pessoas, você pode abrir o leque para de onde elas são, de que país elas são, ou de que cidade, o que elas fazem da vida, quais são os contextos de vida delas, são casadas, são solteiras, elas gostam de festa, não gostam, gostam de correr, gostam de comer, gostam de atividade física, não gosta, gostam de coentro, não gosta. Então, você tem que conhecer quem são essas pessoas. O segundo ponto é no que elas acreditam, e esse ponto é muito importante, preste bem atenção, porque no que as pessoas acreditarem, é ali que você vai se conectar com elas. Porque as nossas crenças agem como lentes
e faz com que a gente enxergue o mundo completamente diferente. Então, se você consegue entender quais são as crenças da sua audiência, você consegue entender, inclusive, quais são as objeções que ela vai ter, com base nas crenças que ela apresenta. Então, você precisa entender quais são os valores, quais são as resistências, quais são as motivações de vida dessa pessoa, ou desse público que você vai atender ali, no que realmente, o que move elas na vida. Terceiro ponto importantíssimo, e é um ponto que, pela nossa aversão à perda, já foi falado aqui nesse canal, o que essas pessoas têm medo? O que tira o sono delas à noite? Por quê? Porque isso é a dor que elas sentem. É o que mais incomoda elas, é o que elas estão ali buscando resolver e nunca conseguiram. E por que você seria a chave da resolução daquele problema? Elas têm medo de quê? Elas têm medo de fracassar? Elas têm medo de rejeição? Elas têm medo de serem julgadas? Qual é o grande medo dessas pessoas? Porque nisso você, inclusive, consegue conectar as suas próprias histórias. Porque todos nós sentimos medo, todos nós tememos o julgamento, todos nós temos vergonha. Então, essas situações conectam. Quando a gente consegue conectar a nossa dor com a dor do outro, isso demonstra empatia. E a empatia conecta. Então, entender os medos das pessoas é muito importante. Quarto ponto. Quais são os desejos dessa audiência? Todo mundo quer alguma coisa, a gente deseja coisas, às vezes a gente deseja coisas que a gente nem sabe que deseja. E compreender os desejos da nossa audiência faz com que a gente consiga falar uma língua que atraia a atenção dela. Quais são as conquistas que ela quer ter? O que ela mais deseja na vida? Você precisa conversar com ela também com os desejos que ela tem. É como se fosse um ratinho e um queijo. O rato tá lá atrás da comida, mas se você bota um gato atrás dele, ele tem mais motivação ainda para ir atrás da comida. Então, se você entende qual é a dor, ou seja, de onde as pessoas querem fugir e para onde elas querem ir, você consegue encontrar o meio do caminho em que você fala com ela na melhor linguagem que vai mais motivar ela a agir. E por último, qual é a linguagem que essas pessoas usam? São pessoas mais sérias, elas falam uma linguagem mais técnica, elas falam uma linguagem mais rebuscada, ou você está falando muito difícil para uma audiência que não vai te compreender? Você realmente precisa entender qual é o nível de maturidade daquela audiência e o nível de conhecimento para você poder se conectar na linguagem dela. É um público jovem, é um público mais velho. Essas pessoas têm os seus próprios códigos, os próprios memes. Então, a linguagem influencia muito na forma como eu me identifico com aquele palestrante, com aquela pessoa que está ali falando comigo. Então, com isso em mãos, você vai conseguir ajustar o seu conteúdo e filtrar o seu conteúdo para essa audiência, porque quando você consegue juntar esse mapa da audiência, fazer esse mapa da audiência bem feito e adequar o seu conteúdo para o que é importante para esse herói, para essa audiência, não tem como dar errado, porque você está falando o que essas pessoas desejam escutar. Você não precisa conquistar a atenção delas, elas vão te dar a atenção porque elas querem muito ouvir o que você tem para falar e, afinal de contas, é isso que a gente deseja. Agora, num caso prático, se você está numa reunião, por exemplo, você vai definir quem são as pessoas que estão nessa reunião. Então, às vezes você vai ter um nível mais diretivo, né, os diretores, ou um nível mais técnico. Você vai definir quem são essas pessoas. Você vai fazer o mapa dessa audiência, saber quem elas são. Mas tem alguns pontos-chave que são importantes você definir. Tem alguém nessa audiência que é um tomador de decisão? Talvez para essa pessoa você tenha que ter uma argumentação específica. Dentro dessas pessoas, alguém pensa mais parecido comigo? Alguém tem uma ideia mais próxima da minha, que eu não precise ter um esforço de convencimento? Às vezes você consegue angariar essas pessoas primeiro com a sua argumentação e elas estando te apoiando, você tem mais peso, mais força de argumentação para tomada de decisão das outras pessoas que você precisa convencer. Como nós somos seres sociais e a gente às vezes atende pela maioria, né? Nós temos um comportamento em que a gente tende a ir com a maioria, ver onde todas as pessoas estão indo. É muito importante você ver se existe uma pessoa ali que influencia todas as outras. Essa pessoa ela é estratégica para você. Então é importante que você entenda essa pessoa. Então, se você tem que dar prioridade para compreender uma pessoa mais que a outra, então esse influenciador é muito importante de ser conhecido. Dentro dessas pessoas, existe alguma prioridade das necessidades? E com isso em mãos, você parte para o segundo ponto do mapa da audiência, que é como você precisa ajustar os seus argumentos para essa audiência mapeada. Você pode mapear os seus pontos de conexão com ela, você vai conseguir entender o que você precisa fazer para levar essa audiência até a ação que você quer que ela tome, e você precisa ter muito claro qual é o problema que você está resolvendo, qual é o problema que está sendo endereçado ali, qual é o assunto principal que está sendo tratado. Quando a gente coloca as coisas dessa forma, fica muito mais fácil de a gente conseguir argumentar
com a nossa audiência. Então, se você quer se apresentar melhor, fazer melhores reuniões, ter melhores conversas, não foque só na mensagem. É muito importante a gente entender para quem a gente está falando, e quanto mais a gente se alinha e mais a gente consegue ressoar nessa pessoa, melhor os nossos argumentos vão chegar nela. Se esse vídeo fez sentido pra você, se você gostou desse conteúdo, deixa um like nesse vídeo, isso vai ajudar o YouTube a entender que esse vídeo é relevante e vai me ajudar a entender que esse conteúdo é útil pra você. Escreve aqui no comentário suas dúvidas, o que você gostaria de ver nesse canal. Pega agora, faz o seu mapa da audiência. Aqui tem um link pra você baixar um mapa da audiência que eu preparei pra você. Já clica pra se inscrever se você não é inscrito e compartilha com seus amigos, compartilha com quem você acha que precisa dessa informação. Obrigada pela sua atenção, um beijo e até o próximo vídeo.